Olá, pessoas! Eu resolvi fazer esse canal para expor algumas ideias e diálogos que eu acho importante e essencial trazer. E para começar, eu decidi trazer inicialmente o debate acerca da pós-modernidade e do pós-modernismo, né? Do que se trata, o que danado é essa pós-modernidade, o que é que danado é ser pós-moderno, que tanta gente fala e muitas vezes a gente não entende do que se trata, né? Então, primeiramente eu gostaria de dizer que não é um assunto tão simples de se falar, porque o pós-modernismo ele é bastante híbrido, então não dá para eu dizer o pós-moderno e generalizar de uma forma simples, porque existem várias diferenciações internas ao pensamento e à prática do pós-modernismo. Porém, dá para a gente traçar elementos em comum entre essa multiplicidade de visões e práticas e ideias que constituem o pós-modernismo. Vale lembrar, antes de tudo, que a história da pós-modernidade é uma história ocidental, né? Eurocentralizada, mas que depois também é incorporada pelos norte-americanos. E é por isso que eu vou me ater mais ao processo de desenvolvimento da sociedade ocidental, para explicar a origem do pós-modernismo, né, e da pós-modernidade. E antes de mais nada, é preciso dizer também que não dá para entender o que seria a pós-modernidade se a gente não entende a modernidade, porque ela nasce como uma antítese, ou seja, como uma opositora à modernidade, que é aquela era em que a burguesia aparece como classe. E o que seria isso? Antes, a sociedade se organizava através do sistema de produção do feudalismo, em que o poder era ligado à ordem natural ou divina. Então, para quebrar essa ligação entre o poder e uma ordem natural, ela precisou se basear em princípios de racionalidade, da razão. E é por isso que a modernidade traz a ideia de razão e de liberdade, de igualdade entre os humanos, né? Para que uma emancipação seja feita. É com esse discurso que nasce a sociedade moderna. Então, por isso que o lema da Revolução Francesa, por exemplo, foi liberdade, igualdade e fraternidade. Só que para isso, ela não agiu sozinha. Quando ela proclama esses ideais de igualdade, ela também se alia com o povo, a massa trabalhadora, para acabar com essa ordem social. Então, o povo e a burguesia, nesse momento da modernidade, do nascimento da sociedade moderna, estão juntos para dar fim ao feudalismo, né? E nessa mesma época, a burguesia ela tem um papel revolucionário, que é justamente acabar com os resquícios de misticismo pelos quais essa sociedade antecedente se baseava. Até aí tudo bem. E aí, assim que a burguesia se consolida como classe, ela renova os privilégios e a dominação social. Ou seja, antes, como ela teve um papel revolucionário, agora ela passou a ser conservadora, porque ela queria conservar o seu poder, né? O seu poder de classe. E aí é nesse momento que a classe trabalhadora percebe que aqueles ideais de igualdade e liberdade pelos quais eles lutaram junto da burguesia foram usados como uma fachada para que a burguesia tomasse o poder. Como é que a gente sabe que isso foi usado como fachada? Porque a igualdade de direitos, a igualdade jurídica, ela não significa necessariamente uma igualdade material. Então, como o povo não tinha recursos materiais, ele continuou sem, e a burguesia que tinha, proclamou a liberdade, mas continuou com os privilégios sociais. E como forma de garantir esse poder de dominação, ela também cria seus próprios aparelhos de repressão, né? Como, por exemplo, o exército. Garante que aquele direito de dominação da burguesia não vai ser violado, ou se houver tentativa de violação, vai ter a repressão. E a burguesia faz isso exatamente porque ela sabia a fera que ela tinha libertado. Porque a partir do momento que ela diz que todo ser humano é igual e proclama a liberdade entre esses seres humanos, ela dá germes para que esses ideais se voltem também contra ela. Aí é importante dizer que para manter esse poder de ação sobre as massas, a burguesia ela precisa revolucionar suas relações de produção, as relações sociais continuamente. E essas transformações, historicamente, foi acompanhado por um movimento de ideias que buscava expressar a experiência social dentro do ambiente moderno, aquelas condições, aquelas contradições que haviam sido criadas a partir do momento que a sociedade moderna foi erguida.
E esse movimento de ideias é chamado de modernismo, que busca entender como funciona o caos dentro da ordem, o fixo e o fluido, porque o fixo seria essa dimensão de classe, né, da burguesia como classe, e o fluido seria as relações sociais, como os grupos sociais experienciavam essa contradição. O elemento central desse movimento de ideias do modernismo era entender o caos. Como é que eu vou dar ordem e coerência ao caos social? E dentro desse movimento, as ideias eram as mais diferentes possíveis. Exemplo de Marx, que questiona essa igualdade da modernidade através de um viés de classe. Nietzsche, que nega completamente toda a experiência da sociedade moderna. E através desses dois exemplos que se opõem, e não só se opõem, né, se excluem, porque um aceita, o Marx ele aceita a experiência da modernidade como uma experiência historicamente válida, né? Porque a burguesia cumpriu um papel revolucionário frente à sociedade que a precedeu. Só que em determinado momento ali ela acabou ressignificando as relações de dominação. Então o Marx ele pretende uma radicalização desse movimento, ou seja, que o proletariado leve esses ideais de igualdade às últimas consequências. Já o Nietzsche não, o Nietzsche ele nega essa experiência, ele é um autor niilista. E, inclusive, ele é considerado o pai da pós-modernidade. Mas a gente precisa entender como foi possível que surgissem essas ideias de ruptura em relação à modernidade. E aí eu já falei do momento em que a burguesia aparece como classe, como fica nítida essas contradições, né? Mas houve outros momentos em que elas se tornaram ainda mais evidentes, como, por exemplo, com a deflagração da Primeira Guerra Mundial, através da qual aqueles princípios otimistas da modernidade caíram completamente em descrédito. E aí, com a experiência da guerra, essas ideias elas se tornam hegemônicas dentro do modernismo, né? Então, Nietzsche, por exemplo, ele afirma que a razão ela não serve mais, ou pelo menos ela não tem prioridade, para dizer o que é real e o que não é. E como forma de reforçar essa ideia dele, ele faz um mergulho na estética e na arte, onde ele coloca o indivíduo produtor cultural como aquele que vai decidir o sentido do real. Ou seja, ele acaba instalando o perspectivismo, o relativismo dentro do modernismo. Aí, com essa noção subjetiva da realidade, ele acaba dando foco apenas à dimensão fluida da modernidade, que dá ênfase e prioridade apenas às sensações, à experiência dos indivíduos dentro da sociedade moderna. E aí as experiências do século XX só faz aprofundar ainda mais essa tendência, como a crise de 29, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e por aí vai. Mas é nos anos 60 que vai acontecer um movimento forjado por essa estética, né? Por essa ideia subjetiva que Nietzsche introduz aí no mundo moderno. E os anos 60 eles são caracterizados por ser uma resposta global, né, ao sistema capitalista, porque ele acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, no México, no Vietnã, onde se verifica uma maior liberdade emocional e o comportamento contracultural, que acabou caracterizando ou pelo menos estereotipando esses movimentos dos anos 60. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas que lutaram nos anos 60, eles são pós-modernos. Não é isso. E, inclusive, a ideia de pós-modernidade só nasce depois desses acontecimentos. Mas é importante a gente entender que esses movimentos, eles foram a aurora cultural da pós-modernidade. Então, eles serviram de experimento para a reordenação da sociedade capitalista. E com o maio de 68, por exemplo, as estruturas sociais mostraram que não são inflexíveis, porque o capitalismo respondeu mostrando que sabe lidar muito bem com as diferenças. Então, a partir dos anos 70, vai acontecer a reestruturação capitalista, em que o neoliberalismo é colocado como a forma de organização social em que vivemos atualmente. E aí, o pós-modernismo, ele nasce como uma justificativa, ou seja, ele é uma ideologia que busca justificar essas transformações na economia, na política e na sociedade mundial. E depois desses movimentos culturais dos anos 60, aparece um monte de autores que vão falar acerca do fracasso da sociedade moderna. Vale lembrar que a essa altura, a experiência socialista na União Soviética já estava em definhamento. E com base na negação da sociedade moderna, surgiram várias ideias, como as de Foucault, por exemplo, que colocam a ideia do poder e do discurso. Não seriam os discursos que estavam em combate pelo poder, assim como Lyotard
que colocava o fim das grandes narrativas, ou seja, aquela narrativa de classe, por exemplo, não seria mais possível. Também teve outro autor, Derrida, que desassociava o significante do significado. E o que seria isso? E a ideia de que uma palavra, por exemplo, ela não tem ligação com o seu significado. De acordo com o David Harvey, a pós-modernidade seria a condição histórica em que a sociedade atual vive. E aí essa condição histórica ela tem algumas características, como a transformação dos padrões culturais, da crítica social e também das práticas políticas. E seria na pós-modernidade em que as narrativas e as instituições elas se fragmentam. Nela também que se dá o fenômeno da globalização, em que os sistemas de comunicação em massa se disseminam pelo mundo todo. Então as barreiras entre tempo e espaço elas já não são tão grandes assim. Eu posso mandar uma mensagem para uma pessoa lá do outro lado do mundo que ela vai receber em tempo real. Outro elemento também seriam as mudanças nos padrões de consumo, onde a obsolescência programada, que seriam aqueles objetos que são programados para envelhecer, assim como também o marketing, que faz parte, da obsolescência programada, porque com o marketing a empresa divulga as novas produções tecnológicas. Com essa nova forma de organização social, ocorrem mudanças nas maneiras de pensar, de sentir e de agir, até porque o tempo tem um papel fundamental na nossa vida, Então, com a aceleração desses processos de produção, consequentemente das relações sociais, também são alterados os princípios, os valores que essa sociedade carrega, passam a ser muito mais instantâneos e também descartáveis. O bombardeio de estímulos desses meios de comunicação acabam causando uma pane no nosso sistema, que acabamos sobrecarregados emocionalmente, o que reforça aquele padrão de individualismo que a própria pós-modernidade traz como ideal. Ligando aquela ideia de relativismo e subjetivismo, a autorrealização passa a ser o princípio em que as pessoas vão construir suas identidades e passam a ser fluidas. E isso acaba dando origem a multiplicidade de narrativas, e vários estilos de vida. Dentro da pós-modernidade existe o pós-modernismo e o pós-estruturalismo. O pós-modernismo ele se circunscreveria mais ao movimento cultural, ao movimento artístico. E o pós-estruturalismo estaria muito mais circunscrito ao âmbito das ideias, dos intelectuais, apesar de que não existe um consenso acerca dessa nomenclatura. Algumas pessoas rejeitam o pós-modernismo e preferem chamar pós-estruturalismo e vice-versa também. O pensamento pós-moderno, ele reflete essas transformações políticas, sociais e econômicas que ocorrem ao longo do tempo. Essas ideias, elas transformam também as formas de representar a sociedade. Então eles tomam o subjetivismo, as aparências no caso, como perspectiva principal. E tem isso que a gente tem um mundo regido pelas imagens, porque todas as perspectivas vão se basear na linguagem. Ou seja, tem-se uma ideia de que qualquer tentativa de coerência da realidade é falha, porque as linguagens, como são diferentes, não podem comunicar ideias iguais. Ou seja, a existência de uma totalidade seria uma pura ilusão. Eles afirmam o igualitarismo epistêmico. O que seria isso? De que todas as discussões, as narrativas são válidas igualmente. E aí a ciência também não passa de uma forma de linguagem, que é entendido mais especificamente dentro do pensamento pós-moderno como um construto social que serviu para a dominação, que a ciência se reduz à dominação de um grupo humano por outro. Então, por exemplo, o discurso religioso e o discurso científico são postos lado a lado como diferentes tipos de linguagem. Então, não tem como a gente saber qual discurso desse seria mais coerente. Isso tudo se liga à desconstrução de padrões da realidade, do que seria a verdade, do que seria o significado das coisas. E aí se complementa com aquela ideia de Foucault, de que os discursos que regem a luta pelo poder, já que cada grupo vai ter sua narrativa, o seu discurso. Para resumir, seria a recusa daqueles princípios universais e de igualdade e a adoção dos discursos da diferença. Dentro disso, a gente vê um rompimento com a tradição progressista, porque os progressistas acreditam que na ideia de progresso, como a própria palavra fala. Então a razão guiaria esse processo progressivo
para chegar na emancipação humana. E aí tem uma ideia muito boa do professor Carlos Nelson Coutinho, que ele fala sobre uma miséria da razão. Inclusive, ele tem um livro com esse título, né, em que ele fala do empobrecimento das categorias racionais, que seria exatamente esse abandono da racionalidade como norte de ação. Aí, a partir dessa ruptura com os ideais da sociedade moderna, surge a pergunta: o pós-modernismo, ele é um novo espírito de tempo? É uma nova forma de pensar ou ela já continha seus germes na sociedade capitalista? E é isso que a gente vai procurar desvendar agora. E a análise de sua natureza através de sua condição histórica é o que vai nos responder isso, porque a gente vê que o modernismo ele se fundiu com a sua ambiguidade. Qual era a ambiguidade do modernismo? Era aquela relação entre o fixo e o fluido. Chegou um certo momento em que os produtores culturais, né, os autores, eles passaram a focar apenas no lado fluido da modernidade. E aí isso deu margem para que esse movimento fosse incorporado pela ideologia oficial. O neoliberalismo ele vem para fragmentar a sociedade, porque antes dos anos 60, os direitos sociais eram muito mais ampliados para os trabalhadores de fábrica, né, que eram sindicalizados e geralmente homens brancos. E aí os anos 60 vêm para reivindicar a ampliação desses direitos também para esses outros grupos sociais marginalizados, como as mulheres, os negros, os LGBTs e assim vai. E o pós-modernismo, como sua ideologia, né, sua justificação, busca apreender no campo das ideias essas transformações econômicas e políticas. É por isso que o princípio da diferença é o princípio pós-moderno. E aí agora eu vou fazer um movimento de crítica que consiste em apontar as principais fragilidades desse pensamento. E aí eu vou começar apontando para a naturalização da ordem capitalista. Porque como os pós-modernos têm as diferenças como seu princípio, é necessário a gente falar que para a gente ter o direito às diferenças, inicialmente a gente tem que ter o direito universal de ser diferente. Então não tem como a gente afirmar a liberdade das mulheres dentro da sociedade capitalista se estruturalmente as mulheres estão em posição de diferença gritante em relação aos homens. E também falando nessa questão das diferenças como direito universal, apesar deles rejeitarem essa ideia de universalidade, né? E isso consiste também em uma de suas contradições, tem-se que não é possível haver o direito igual a todas as diferenças, porque dentro disso a gente teria que aceitar coisas inaceitáveis, como por exemplo o direito de um racista se posicionar. E aí uma pessoa ela não poderia denunciar o racismo, porque se as diferenças devem ser todas respeitadas, então o racista também deve ser respeitado. E também quando os pós-modernos não fazem menção às fontes universais de poder, porque as grandes narrativas acabaram morrendo, né? Eles acabam impedindo a emancipação dos grupos marginalizados. Porque, por exemplo, aquela ideia de Foucault do poder, que o poder ele se localiza em todas as relações sociais, apesar de ter validade, ele não menciona como essas relações de poder elas são possibilitadas, elas são estruturadas e institucionalizadas pelo Estado, por exemplo. Então, quando você não diz a origem do problema e parte para dar ênfase apenas aos seus efeitos, você acaba impedindo que esses grupos sociais que vivenciam essas contradições acabem com elas, porque em tese não vai existir um poder maior que permita que essas... Por isso que a política de identidade é muito funcional aos princípios de individualismo do neoliberalismo, né? Porque aí cada grupo vai agir por si, ou cada indivíduo vai agir por si, mas vai esquecer que existe um poder que, em última análise, acaba determinando o poder de ação dessas pessoas. Além do mais, o pensamento pós-moderno ele é caracterizado por criar um sentido emocional para essas opressões, né? Então acontece que muitas vezes ocorre uma caricaturização do adversário. Por exemplo, quando uma mulher rejeita a fala de um homem apenas por ele ser homem. E aí fica difícil um movimento orgânico e genuíno por libertação, né? Porque como é que você vai se aliar a uma pessoa que te oprime? Se a gente entende que todos os homens oprimem todas as mulheres, então não tem como a gente fazer uma ponte, um diálogo com esse outro.
E vale lembrar aqui também que a diferença ela tem origem no campo da direita, né? Que nasce justamente como uma prática de distinção e de hierarquização social. Nasce também em posição ao direito à igualdade, ou seja, ao universalismo. E aí a diferença ela é a base do preconceito. Primeiro ela afirma a diferença e depois ela rejeita o diferente. E dentro disso acontece a racionalização dos estereótipos, onde há uma obsessão identitária, né? Onde os grupos e as pessoas vão se afirmar entre si e aumentar a distância em relação aos outros grupos sociais. E aí vale lembrar que essa filosofia da decadência, como diria ainda o professor Carlos Nelson, ela é universitária, né? Parte de jovens, geralmente classe média, que tem certo conforto material e acesso à informação. E também cumpre um certo papel dentro dos padrões de consumo, porque é a classe média que molda os padrões da cultura de massas. É através da classe média que o mercado, a indústria cultural, vai produzir mercadorias para se disseminar em massa. E aí vale lembrar, dentro do caso brasileiro, como eu tinha falado antes, essa história da pós-modernidade é uma história ocidental, mais precisamente europeia e estadunidense, né? Dentro do caso brasileiro, apesar de existir também o comportamento pós-moderno, porque estamos inseridos na economia internacional, né? Mas isso se dá de maneira diferente aqui no Brasil, em que a gente não pode, por exemplo, falar da existência de uma classe média, devido ao nosso próprio processo de formação social e a nossa posição dentro desse mercado internacional capitalista, que é uma posição dependente de economia periférica. Então não dá para falar de uma classe média nos moldes europeus ou estadunidenses. Outra crítica ao pensamento pós-moderno, né, às práticas pós-modernas, é a justificação da aceleração do tempo e dos processos sociais. Porque, como eu havia falado no início do vídeo, o tempo ele tem um papel essencial nas nossas vidas. Ele determina o nosso poder de ação. E também é decisivo naquelas escolhas práticas, nas nossas escolhas cotidianas. A possibilidade, por exemplo, de enviar mensagens em tempo real, ela acaba se generalizando socialmente. Então, as informações, elas são muitas. É muito difícil a gente conseguir organizar cronologicamente as informações que a gente recebe num dia só, por exemplo. E a gente sabe que muita informação acaba gerando o esquecimento. E aí vem aquela sensação que você está vivendo no mundo irreal, uma sensação de impotência, como se você não tivesse poder de ação para nada. Nossas forças de ação minadas, acaba acontecendo a naturalização da desigualdade social, porque a gente vai começar a agir através de um pragmatismo. Então a gente não vai pensar muito no futuro, a gente vai se apegar mais àquelas oportunidades que aparecem no momento imediato. E isso acaba desestabilizando a nossa capacidade de intervenção na realidade social, né? E com aquela cobrança social de produzir, de trabalhar, a gente vai acabar ficando sob pressão. E sob pressão, toda ação ela é precipitada ou ela é dificultada. Vale lembrar que essa aceleração do tempo e das relações sociais, ela também é uma face da luta de classes. Porque, como dizia um professor que eu tinha, Alarcon, ele dizia assim: quem manda no seu tempo, manda em você. Tudo isso se dá também pela lógica neoliberal, né? Que acaba adotando padrões flexibilizados de acumulação. E como se faria isso? Por exemplo, através do deslocamento da produção. A produção que antes era feita majoritariamente em países centrais do capitalismo, como os países europeus, agora se dão para as periferias. Dentro desse deslocamento da produção, também foram criados novos postos de emprego. E aí, a produção que antes se concentrava nas fábricas, agora também se dão no setor de serviços, por exemplo. E aí, várias inovações passaram a existir, como, por exemplo, lojas de roupas, academias, restaurantes e por aí vai. São vários os serviços que a gente tem disponíveis no mercado. Outra característica do neoliberalismo também é a assimetria dos valores monetários. Ou seja, traduzindo, uma pessoa que trabalha, por exemplo, como recepcionista de um hotel, ela recebe um salário muito diferente de uma empregada doméstica, por exemplo. Então, esse fator ele vai ser um elemento que dificulta na tomada de consciência de classe. A gente vai ter aquele sentimento social em que as pessoas não se sentem como parte de uma classe trabalhadora, elas não se sentem pobres. E a gente vê exemplos disso no próprio Brasil, que é um laboratório vivo de pessoas que não se sentem pobres. E aí também vale lembrar que no Brasil
como nós estamos posicionados numa posição de dependência econômica em relação aos países do capitalismo central, a concorrência entre os indivíduos, ela se acirra mais. Então, por exemplo, o racismo aqui vai ser muito mais forte porque os brancos vão ter prioridade, mesmo que seja para ser explorado num chão de fábrica. E aí o caso do Brasil seria perfeito para ilustrar o império da meritocracia e do individualismo. Outra falácia do pós-modernismo é aquela de desassociar o significado do significante, ou seja, de dizer que as palavras têm um sentido próprio de acordo com o indivíduo que as profere ou que as ouve. E isso é uma falácia, porque a linguagem ela só é válida em sociedade. Fora da sociedade, a linguagem ela não significa nada. Então, a linguagem seria a materialização da consciência. O pensamento pós-moderno também tende a opor a igualdade e a diferença. E vale lembrar aqui que o contrário da igualdade não é a diferença. O contrário da igualdade é a desigualdade. E sim, nós somos seres humanos e nós somos iguais, só que nós exercemos a nossa igualdade de maneiras diferentes. Então, dizer que as diferenças devem tomar o lugar de uma luta comum, de uma ideia comum aos seres humanos, é um pouco deslocado da realidade social. Outra coisa que o pensamento pós-moderno faz é colocar toda a responsabilidade do fracasso da sociedade moderna sobre a modernidade, como se a modernidade fosse uma entidade acima da sociedade. E, na verdade, esquece da crítica ao capitalismo, né? Que é a base da sociedade moderna. Então, a micropolítica, essa ideia de que os grupos sociais que lutam por si, é uma transformação da necessidade numa virtude, quando, na verdade, foi uma necessidade imposta pelas condições materiais existentes. E aí, para essa ideia de micropolítica funcionar, foi preciso matar o sujeito, foi preciso matar a história, foi preciso matar a luta de classes, já que não existe mais um sujeito social revolucionário, e sim várias narrativas que se fragmentam entre esses sujeitos. Essa tese de morte dos sujeitos e da história é uma pretensão travestida de fato. Porque aquela ideia do operariado branco masculinizado e sindicalizado que eu falei há um tempo atrás aqui no vídeo, ela era europeia, ela foi uma experiência localizada historicamente. E, inclusive, esse período histórico é chamado os anos de ouro do capitalismo. E aí, com o fim dessa época de ouro, essas narrativas surgem, dizendo que não existe mais uma grande narrativa. Mas o que seria essa narrativa, se não também uma grande narrativa, que pretende homogeneizar uma realidade que aconteceu na Europa e, quando muito, nos Estados Unidos, para todo o mundo, esquecendo, por exemplo, a potencialidade das periferias do capitalismo. Com isso, na contemporaneidade, a gente pode perceber que a maioria dos movimentos sociais seguem essa lógica de morte do sujeito, de morte da história e de fragmentação social. Adotam as diferenças como seu princípio de organização. E isso possibilitou, ao longo do tempo, tanto a institucionalização quanto a mercantilização dessas diferenças. Então, os movimentos sociais, em sua maioria, acabam que lutando pela ampliação dos direitos que existem e não questionam a ordem existente. E isso também reflete um certo respeito aos limites, da democracia burguesa, que, como eu falei no início do vídeo, tem uma lógica de igualdade apenas jurídica, apenas proclamada, porque na realidade material da vida das pessoas, essa igualdade ela se dá de formas diferentes. Então, quando você passa a lutar pela ampliação de direitos como um fim, você acaba partindo do pressuposto que a lógica é válida. E não, a gente não deve naturalizar as desigualdades sociais. Mas até isso também é um reflexo da sociedade neoliberal, em que a militância ela vai se deslocar da realidade social e vai ser principalmente universitária. Claro que os universitários estão inseridos na sociedade, só que de maneira muito diferente, por exemplo, das massas trabalhadoras. E dentro dessa vida da militância também ocorre um processo de burocratização, que transforma a militância como uma profissão qualquer. Então, é muito comum a gente encontrar ativistas trabalhando em cargos do Estado. Não que isso não seja necessário, porque é preciso que haja a ocupação desses espaços pelos grupos sociais marginalizados. Mas a lógica como funciona reforça a lógica de desigualdade,
porque um militante da causa feminista, por exemplo, vai trabalhar para dar contornos para o seu grupo. E aí o bem social comum que deve ser pautado, ele é paulatinamente esquecido. Até pela questão do pragmatismo, como a gente mesmo tinha falado. Mas existe também uma diferença entre identidade e identitarismo. A identidade, ela é relacionada ao todo. É um grupo social que se vê dentro de um todo. E o identitarismo não, ele faz a lógica oposta. É uma lógica segregacionista em relação ao todo. Esses grupos identitários geralmente são baseados em princípios anti-hierárquicos. Ou seja, eles veem toda opressão como igual. Isso igualaria, por exemplo, a exploração econômica ao machismo, sendo que, na verdade, o machismo ele é uma opressão. E aí, a condição de classe, ela é feita através da exploração. Apesar de ser coisas diferentes, se ligam e se alimentam mutualmente, porque o capitalismo não seria nada sem o machismo, pelo qual ele consegue submeter mulheres a triplas jornadas de trabalho, assim como marginalizá-las de um mercado de trabalho e pagar bem menos para elas. Também vale lembrar que a classe social, ela não é só uma identidade, ela é uma condição. Então, por exemplo, ninguém vai nascer branco porque o outro nasceu preto, mas só vai existir gente rica na sociedade se existir gente pobre trabalhando para manter a riqueza dessa pessoa. Essa forma de entender a sociedade é um tiro no pé, porque como esses grupos tendem a ver o poder em todas as esferas sociais, acaba que geralmente as mulheres vão culpabilizar os homens pela sua opressão. Mas e a sociedade? E as estruturas que sustentam essa opressão? Não é levado em conta. E aí o que eu falo sobre os meios não conseguir atingir os fins é justamente a ideia de que pelo Estado, pela implementação de políticas públicas contra a violência da mulher, por exemplo, a gente vai acabar com o machismo. E não é assim que a banda toca. O que não quer dizer que isso também não deva ser feito. Muito pelo contrário, deve ser feito e é importante, porque convive perfeitamente com um horizonte amplo de ação. Você pode muito bem ser uma deputada que luta pela melhoria da vida das mulheres, mas ter o socialismo como uma perspectiva maior de luta social. E essas novas formas de organizar os movimentos sociais também se refletem no mundo da internet, né? Que apesar de ser virtual, não é irreal. Até porque a internet, ela também tem o poder de registrar acontecimentos humanos, né? Através dela a gente registra e dá significados às nossas ações. E aí para a gente ver como é que toda essa conjuntura que eu dei uma resumida aqui se reflete no mundo virtual, basta a gente passar um dia no Twitter e ver as discussões que surgem lá. Aquilo ali é um laboratório vivo de como opera a ideologia pós-moderna. E é por isso também que a gente deve lembrar que a internet também é um instrumento, é uma ferramenta do domínio do capital, né? Basta a gente saber que existem várias corporações por trás das redes sociais que a gente usa. Talvez essas discussões sejam tão acirradas na internet pelaquela ilusão de que agora nós temos voz para sermos ouvidos, o que nem sempre é real, né? E muitas vezes acaba sendo contraproducente porque a gente fica brigando entre si, enquanto o mundo aqui fora se despedaça na nossa cabeça, enquanto a gente tá lá tweetando. E isso acontece até mesmo comigo. E aí, por fim, vale lembrar que essa ênfase às diferenças, ela ignora aquela dimensão sólida, fixa da modernidade, que continuam a acontecer, como a exploração, a acumulação e o lucro. É por isso que eu entendo essa pretensão de ruptura pós-moderna como uma falsa ruptura, porque a estrutura da sociedade moderna, ou seja, do capitalismo, ela continua de pé. E sobre o que eu falei atrás, da burguesia necessitar de revolucionar continuamente suas relações sociais e de produção, é aí também que entra a pós-modernidade. E no meu entender é mais uma fase do capitalismo, é uma forma que o capitalismo encontrou de se organizar. Mas os seus teóricos, os teóricos da pós-modernidade, negam completamente qualquer ligação com a sociedade moderna. E tem um conceito de Gramsci que ele fala sobre os intelectuais orgânicos, né? Que estão ligados às classes sociais. Então, a partir disso, eles vão buscar elaborar as ideias e os valores e os princípios desse grupo social
em que ele está inserido. De acordo com isso, e essa pretensão de ruptura pós-moderna com a sociedade moderna, eu vejo como uma tentativa da ideia se concretizar como fato. Então não tem como a gente ter uma pós-modernidade se nada em relação à dimensão material foi modificado profundamente. E essa ilusão se dá justamente por focar apenas no caráter fluido da modernidade, em que cada pessoa sente a realidade de uma forma diferente. E aí esses grupos, esses intelectuais orgânicos do capitalismo, ordenaram essas sensações de forma ideológica para justificar as mudanças que ocorreram no capitalismo, que também é um equívoco, porque tanto a aparência quanto a essência são faces contraditórias do real. Ambas informam sobre o real, mas isoladamente a gente não consegue entender a realidade somente através das aparências ou somente através de sua essência. E o pós-modernismo, como se apega às aparências imediatas dos fenômenos sociais, acaba ignorando toda uma realidade de desigualdade social que se tornou mais total e mais real do que jamais foi. É engraçado porque isso contradiz completamente a lógica, a base de pensamento do pós-modernismo, né? Que diz que a totalidade não existe, mas em contrapartida o capitalismo está impregnado em todas as regiões do mundo. Finalmente, resumindo, o que danado seria o pós-modernismo, a pós-modernidade ou pós-estruturalismo, eu diria que eles são a ideologia oficial do neoliberalismo. E é por isso, gente, que quando pegam as diferenças de maneira acrítica, isso significa que a ideologia deu certo, né? E aí, tendo por base o Brasil atual, nossos movimentos sociais, que funcionam majoritariamente, claro que não são todos, né? E eu não dei espaço aqui para os que não são, porque não é o foco do vídeo, também não especifiquei nenhum que é, para não dar nome aos bois. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer uma série de autores e autoras que são pós-modernos, ou seja, aceitam essa lógica ideológica do neoliberalismo e que eu vejo muitos dos meus colegas, por exemplo, utilizando. Mas por enquanto é isso, eu não vou me estender mais porque eu acho que o vídeo já vai ficar muito grande em relação ao que eu queria, né? Mas não podia ser diferente porque senão eu ia simplificar demais e acho que simplifiquei muito. E é isso, pessoal. Deixem aí comentários sobre coisas que vocês queriam ver por aqui e me sugerindo temas ou autores para especificar nos vídeos posteriores. Por enquanto é isso e eu encerro por aqui.